Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, nós temos aqui a pesca maravilhosa, uma experiência que Jesus levou os discípulos para viver. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado do barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Todas as experiências que Jesus levava os discípulos a terem era uma experiência didática, né? Era um momento didático de ensinar os discípulos algumas coisas. E aqui nessa pesca maravilhosa nós aprendemos sobre qual é a base das nossas decisões. Todo dia a gente toma decisões, né? Decisões pequenas ou grandes, mas todo dia a gente está tomando decisões. E alguns princípios podem ser adotados por nós como base das nossas decisões e que não são corretos, né? Os discípulos, a princípio, eles tentaram tomar uma decisão com base na experiência deles, né? A Bíblia diz que eles estavam guardando as redes porque a experiência mostrava que não tinham que fazer mais. Eles haviam tentado a noite toda pescar e não conseguiram. Então Jesus vem e dá um ensinamento para os discípulos. Muitas vezes na nossa vida nós estamos tomando decisões com base nas nossas experiências. As experiências são boas, elas são importantes, mas elas não podem ser a base da nossa decisão, né? Porque nós temos experiências frustrantes, nós temos experiências que não foram boas, não devido ao conteúdo em si, mas devido ao momento, o ambiente, né? O ambiente não era propício, as situações não eram favoráveis. Então, as experiências ajudam no momento de tomar decisões, mas elas não podem ser a base das nossas decisões. Então, elas precisam ser contadas. Muitas vezes, ao enfrentar um desafio e eu ter que tomar uma decisão, eu vou reportar as coisas que eu vivi no passado, né? O que eu experimentei. Isso pode gerar uma certa insegurança e medo. Então, a experiência não é uma base segura, né? Embora ela seja importante. A outra base de decisões são as expectativas, né? E aqui eles esperavam que acontecesse de uma maneira e não aconteceu da maneira que eles esperavam, e aquilo gerou uma expectativa na vida deles. E todos nós temos expectativas, né? Expectativas de bons negócios, de bons empreendimentos, mas as nossas expectativas não podem ser base das nossas decisões, né? Eu fico lembrando aqui do texto de Abacuque, né? Quando ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral e que não haja gado, e
Então ele fala de duas situações, ele fala de aquilo que era uma expectativa e que não aconteceu, né? Eles esperavam o fruto da videira e o fruto não apareceu, eles plantaram a vinha, e eles cuidaram da vinha, mas o fruto não apareceu. Então, ainda que o fruto da oliveira minta. Então, isso é expectativa. E ele fala de perdas, né? E ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Agora não é mais uma expectativa, a coisa aconteceu, mas eles perderam aquilo. Mas ele continuava mantendo a alegria dele no Senhor. Então, a fonte de decisões da nossa vida não pode ser experiência, embora ajude, não pode ser expectativa, mas tem que ser a perspectiva. Aí, Pedro diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então, eles naquela hora, eles esqueceram da experiência, eles esqueceram as expectativas, e eles disseram, olha, temos que tomar uma decisão, mas baseado no que Jesus falou, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Então, na nossa vida, essa é a base segura de tomada de decisões, sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus promete na sua palavra. A Bíblia diz que para todas as promessas Deus tem o sim, então todas as promessas dele vão se cumprir, porque ele é Deus de promessas e Deus que cumpre as suas promessas. Então hoje, eu sei que provavelmente você tem decisões para tomar, e você deve estar buscando base em algumas fontes aí, talvez a sua expectativa, talvez a sua experiência, mas eu quero te desafiar a tomar decisões com base na perspectiva. Perspectiva é o que Deus tem para nós. Então Jesus chega e diz, lança a rede. Então hoje ele está dizendo, lança a rede. E eles lançaram, e o resultado foi esse, eles pegaram muitos peixes. E mesmo pegando muitos peixes, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Então, nas nossas decisões, nós temos que incluir as prioridades. Naquela hora, pegar peixe era importante, mas seguir a Cristo e tornar-se pescadores de homens era mais importante. Então, eles trocaram a subsistência, né, que era o meio de vida deles, que era a pesca, para a provisão, né, para a convicção e a provisão de Deus. Então, nós temos que viver da provisão de Deus na nossa vida, né? Deus não nos chamou para a subsistência, Deus nos chamou para a vida abundante. E a vida abundante é isso, você abre mão de uma grande pesca e você se torna seguidor de Cristo, né? Ele é a provisão da nossa vida. Então, tome decisões, mas não baseadas nas suas experiências, nas suas expectativas, mas nas suas perspectivas. Deus nos abençoe.